Olá pessoal, meu nome é Victoria Laurentes, faço parte do time da LTZ Capital. Se você ainda não conhece o nosso canal, não deixa de se inscrever aqui embaixo para receber notificação todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo. E se o assunto do mercado de precatórios, ativos judiciais, se você quer estar por dentro de como o governo trata esse assunto, deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, sugestões, críticas, elogios serão muito bem-vindos. E aproveita também para comentar aqui de que cidade você é e se você tem ou não tem um precatório, se ele é federal, estadual, municipal, se você tem alguma dúvida especificamente relacionada a esse mercado, que nós sabemos que é um assunto bastante complexo, inclusive para nós advogados que atuamos nessa área. Pessoal, nos encaminhando aí para o final do ano de 2024, eu venho trazer algumas notícias, tenho acompanhado os comentários de vocês nos nossos vídeos e muitas pessoas têm perguntado sobre uma previsão de pagamento dos precatórios de 2025 e 2026. Antes de entrar nesse assunto e apresentar aqui as notícias para vocês, a primeira dica que eu posso deixar é: conheça o seu precatório. Eu vejo muitos comentários aqui no canal, né? Muitas pessoas perguntando: meu precatório vai ser pago ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos? Pessoal, essa resposta depende da natureza do seu precatório. Se você tem um precatório federal, o cenário é um. Se o seu precatório é estadual ou municipal, o cenário é completamente diferente. Nós temos estados hoje, como é o caso do estado de São Paulo, que estão muito atrasados. Se você tem um precatório federal do ano de 2026, a probabilidade dele ser pago é alta. Porém, se a gente está falando aqui de um precatório estadual ou municipal do ano de 2026, pode ser até que esse precatório não seja pago na sua geração, né? Que ele vai ficar para os seus filhos, para os seus netos. Então, a primeira dica que eu deixo, que é muito relevante para saber, né, para ter uma perspectiva de pagamento, é: conheça o seu precatório. Você precisa saber de onde ele veio, quais são as características, se ele é federal, estadual, municipal, quais são as características dele, porque é isso que vai embasar a sua tomada de decisão sobre aguardar, vender, fazer acordo. Existem aí várias possibilidades que a gente comenta aqui no canal. Se vocês quiserem saber de maneira mais aprofundada sobre cada uma delas, deixa aqui nos comentários, porque depois a gente produz um conteúdo específico sobre isso. E as notícias que eu separei estão relacionadas à previsão de pagamento. A primeira que vai aparecer para vocês aqui na tela é a previsão de pagamento de precatórios federais, pessoal. Então, notícia recente aqui do jornal Valor Econômico explica o seguinte: precatório federal leva até 2 anos para ser pago. O que essa notícia está trazendo aqui para a gente? Os precatórios federais, como nós sabemos, são ordens de pagamento que são expedidas por entidades públicas, né? Então, quando você ganha uma ação contra o governo, você não vai receber num prazo rápido, você terá esse crédito inserido numa ordem, como se fosse um cheque, e esse cheque só vai poder ser descontado quando chegar naquela ordem de pagamento. Então, o seu crédito é colocado numa fila e quando o governo chegar naquele momento em que o seu precatório se encontra da fila, que você terá, então, esse dinheiro pago, né? Esse dinheiro quitado. Voltando para a notícia, os dados da Secretaria do Tesouro Nacional indicam que em 2024 foram destinados mais de 90 bilhões de reais para o pagamento desses precatórios pela União. Por lei, o prazo para pagamento pode variar, mas em muitos casos os credores enfrentam uma espera de 1 a 2 anos até receberem o valor devido. A situação é ainda pior para os detentores de precatórios estaduais, como em São Paulo, onde a fila de pagamento pode chegar a 13 anos. Pessoal, veja, aqui é exatamente o que nós acabamos de falar. Você precisa conhecer seu precatório. Se você tem um precatório estadual, a perspectiva de quitação dele é muito mais longínqua, é muito mais longeva do que, por exemplo, um precatório federal. E mesmo assim, né, o precatório federal, nós sabemos que também existe possibilidade de atraso. Então, tudo vai depender daquilo que você tem em termos de planos, né, em termos de perspectiva relacionada àquele crédito que você tem para receber. Para algumas pessoas, esperar 2, 3 anos não é um problema. Mas para outras, existe às vezes uma questão de saúde, existe uma necessidade de quitar alguma dívida ou mesmo, não necessariamente um problema, mas uma oportunidade. É um dinheiro que a pessoa vai buscar empreender, vai de repente ajudar, né, numa festa, o filho, a filha vai se casar, vai ter algum evento na família, vai comprar uma casa,
um carro, enfim. Não necessariamente as pessoas fazem a antecipação porque estão com problemas, mas existem também oportunidades que não passam duas vezes na porta, né? Como diz o ditado. Então a antecipação acaba sendo uma alternativa interessante para isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da notícia que mostra que, na verdade, o volume de condenação de precatórios foi aumentando ao longo dos anos, que isso fez com que o governo cada vez mais tivesse um orçamento comprometido em função das condenações em ações judiciais, né? Porque o precatório ele sempre vai se originar através de uma ação judicial, de um processo judicial. Bom, a outra notícia que eu quero trazer para vocês aqui está relacionada aos credores de precatórios, principalmente municipais. Nós já falamos aqui em outro vídeo, mas existe uma PEC em andamento, que é uma proposta de emenda à Constituição de número 66 de 2023, que propõe o parcelamento de precatórios municipais. Então aqui vamos à notícia. PEC sobre dívidas previdenciárias e precatórios dos municípios vai à Câmara. O plenário do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição que estabelece medidas para aliviar as contas dos municípios, PEC 66 de 2023. O texto reabre o prazo para que os municípios parcelem suas dívidas com a Previdência e também define limites para o pagamento de precatórios. Agora essa PEC segue para análise da Câmara dos Deputados. Pessoal, essa é uma notícia que impacta muito você que tem um precatório estadual ou municipal, porque, seguindo aqui, a PEC prevê que os débitos previdenciários dos municípios eles podem ser pagos em até 300 parcelas mensais, tanto no regime geral de previdência quanto nos regimes próprios. Vamos fazer uma conta aqui de padaria. Um ano tem 12 meses, 10 anos são 120 meses. A proposta é parcelamento em 300 parcelas mensais, ou seja, nós estamos falando de um parcelamento de até 30 anos. É muita coisa. Então, isso é o tipo de notícia que você que é credor de um precatório estadual ou municipal precisa acompanhar para estar ciente daquilo que pode acontecer em relação ao seu crédito, né? Tem muitas pessoas que falam, olha, eu conheço o prefeito, eu sei que eles conduzem bem a administração municipal, meu precatório vai ser pago. Mas só isso, pessoal, não é suficiente. É importante saber o que está tramitando, né? Essa notícia, por exemplo, traz a informação de que essa proposta de emenda à Constituição está sendo debatida e agora ela segue para análise na Câmara dos Deputados. Ou seja, se isso aqui vier a ser aprovado, já passa a valer a partir do ano que vem. Então, isso traz um impacto significativo para você, segurado, segurada, né, credor de precatório, seja também advogado, né, porque tem muitos advogados com honorários aqui a receber. Então, esse parcelamento, ele tem algumas regras específicas. Também vou deixar o link dessa notícia aqui na descrição do vídeo, caso você queira ler mais detalhadamente. Ele explica quais as condições que o município vai precisar cumprir para conseguir ter acesso a esse parcelamento, que na verdade é uma espécie de benefício, né, para essas entidades, né? Então, para ter direito a esse parcelamento, por exemplo, o texto estabelece que o município que dispõe de regime próprio de previdência deverá comprovar a realização de reformas para adequá-lo às alterações já realizadas na Previdência dos servidores da União. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da notícia, depois você que tem um precatório municipal, leia com calma, isso pode impactar, né, o pagamento do seu precatório. E sobre o assunto de perspectivas de pagamento, novamente, para saber se o seu precatório vai ser pago no ano que vem ou em 2026, você precisa conhecer o seu precatório. Então, a primeira pergunta, antes de responder a previsão de pagamento, é: qual é a natureza do seu precatório? Ele é federal? É contra o INSS? Contra a União? Contra o estado de São Paulo? Qual estado? Não, é municipal. Então, qual é o município? Esse município está com as contas em dia? Quantos precatórios estão na frente do seu para pagamento? Esse volume de precatórios compromete o orçamento dessa entidade? Pode ser que ela atrase, realize algum tipo de parcelamento? Então, esses são todos os dados que nós precisamos reunir antes de trazer informação para vocês sobre previsão de pagamento. Se você quer ter uma ideia de quando o seu precatório vai ser pago, se existe alguma previsibilidade, deixa aqui pra gente nos comentários de onde você é, quais as informações, características do seu precatório, para que a gente possa depois entrar em contato e poder então esclarecer eventuais dúvidas relacionadas ao seu precatório. Pessoal, nós continuaremos aqui acompanhando novidades relacionadas a ano de pagamento, a previsão de pagamento, né? Assim que for divulgada a data para pagamento dos precatórios em 2025, nós certamente vamos trazer essa informação para vocês aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.